Eu vou reagir aqui a um vídeo de um historiador leninista marxista falando sobre imigração. Eu até vou concordar com algumas coisas, mas vou discordar de muitas outras. E acho interessante que a gente tenha essa discussão extremamente relevante aí, dado o que está acontecendo na Europa, particularmente no Reino Unido. E muitos brasileiros não fazem ideia, eles ainda pensam em imigração aí nos moldes dos anos 90. Só naquele imigrante econômico em busca de melhores oportunidades, sendo que, infelizmente, a coisa tem mudado muito aí na Europa e tá na hora aí dessas pessoas se atualizarem da situação, tá? Esse vídeo aparece no perfil Imigrei, mas aqui o historiador em questão é o Ian Neves, historiador marxista-leninista. Tá aqui o perfil dele no Instagram, mas o vídeo tá aqui no perfil da Imigrei. Deixa eu até... Pronto, tá aqui, ó, para vocês. Eu já reagi aqui a alguns vídeos no perfil deles também, tá? Então eu vou clicar agora, vou colocar o microfone aqui, aumentar o volume. É uns 3 minutos, tá? Então segure aí, eu não vou ficar pausando, não, porque é difícil de controlar pelo Instagram, mas daqui a pouco eu volto e compartilho aqui alguns pensamentos. Vamos lá. O que esses fascistas da Europa têm é o ódio. Teve eleições na União Europeia e a extrema-direita ganhou muito espaço. E um dos pontos em comum que esses fascistas da Europa têm é o ódio aos imigrantes. Algumas análises a respeito desse ódio aos imigrantes focam muito na questão agregadora disso. Ou seja, por que isso cola tanto com a população e faz ela se unir em torno desses movimentos de extrema-direita. E isso de fato é uma questão importante, mas tem uma pergunta mais fundamental ainda. Quem é que sai ganhando com o ódio aos imigrantes? Por que o capitalismo estimula o ódio contra imigrantes? Vamos lá, a partir da década de 80 e principalmente a década de 90, a Europa começa a levar sua indústria para fora do território nacional. Isso porque a indústria é um setor que demanda muito trabalho intensivo. A Europa estava levando essa indústria para onde a mão de obra é mais barata, principalmente para a Ásia nessa época. Só que tem um setor que também precisa de muito trabalho intensivo e que não dá para levar para fora, que é o setor de serviços. Eu tô falando de hotel, restaurante, serviço de limpeza e mais atualmente entrega por aplicativo. E aí é que tá, nesses setores a principal força de trabalho é de origem imigrante. Isso porque os imigrantes têm a mão de obra mais barata dentro desses países europeus. Como que eles conseguem fazer essa mão de obra ficar mais barata? Quando o imigrante chega, ele é forçado a ficar numa situação de exclusão social e de dificuldade financeira para vender a sua força de trabalho a preços muito baixos. No caso dos imigrantes irregulares, a coisa fica ainda pior, porque o Estado utiliza a ameaça da prisão e da deportação como fator disciplinador. As pessoas em situação irregular muitas vezes são escravizadas e não podem denunciar isso porque se denunciavam presas e, consequentemente, deportadas para os seus países de origem ou como o primeiro-ministro do Reino Unido, que é agora para Ruanda. Os imigrantes em situação ilegal são os que têm a mão de obra mais barata porque eles não podem recorrer a nenhum recurso do Estado. E essa é a razão pela qual esses Estados europeus dificultam tanto a regulamentação da imigração. É importante para o capitalismo ter esse grupo de pessoas em situação de desespero. No caso da entrega por aplicativo, a situação é a mais bizarra de todas. Os aplicativos não aceitam cadastro de pessoas que imigraram em situação irregular. O que acontece? Pessoas que têm a situação regular alugam os seus nomes para que pessoas em situação irregular trabalhem nos aplicativos. O resultado disso é que os aplicativos lavam as mãos e dizem que eles não coadunam com a imigração ilegal, ao mesmo tempo lucrando em cima do trabalho dessas pessoas que aceitam qualquer coisa. Muitas vezes porque essas pessoas que imigram ilegalmente também têm muitas dívidas para pagar. Não se esqueçam disso, gente. O acesso ao consumo que as classes médias têm nesses países é mediante a hiperexploração do trabalho. E hiperexploração do trabalho do sul global, mesmo que seja em território europeu. A vulnerabilidade social é o motor do capital. E o capitalismo nunca vai resolver essa vulnerabilidade porque ele precisa dela. Tá, ok. Tem muita coisa aqui, já estamos em 4 minutos de vídeo. Muita coisa para responder aqui, acho que eu nem vou lembrar de tudo, né, pessoal? Ele falou muita coisa aqui. Mas vamos lá, anotei algumas coisas para falar aqui para vocês, tá? E sempre aquele vocabulário, né? Fascista, extrema-direita, capitalismo malvadão, exploração da mão de obra, classe média malvada, é sempre isso, né? Só que aí, pessoal, imigração tradicional, eu até concordo, vou começar concordando com a parte aí das dificuldades enfrentadas por imigrantes tradicionais. Sabe, aquela pessoa que lá nos anos 90 migrou para os Estados Unidos, teve que ficar um período ilegal, sem status, e aí lutou para, né, conseguir se legalizar, juntar dinheiro, sofreu discriminação. Tá? Esse é o imigrante tradicional. Imagine famílias passando por isso. Tá? Isso aconteceu muito. Eu até sei como que é. Eu fui imigrante no Canadá em 2008, na Austrália também.
2009 a 2014, então eu sei como que é sentir na pele muito disso, desvantagens, de fato, sim, tem essas desvantagens, não vou negar isso. O que é totalmente desconsiderado aqui é o quanto que esse papo de imigração mudou e muito, tá? Não adianta mais você falar com imigração pensando só nessas pessoas tradicionais em busca de uma vida melhor, pessoas que vão para trabalhar, famílias que vão para trabalhar, e ignorar o que a Europa tem recebido ultimamente, que tem muito mais a ver com, na verdade, um socialismo para imigrantes ao invés de um capitalismo explorando imigrantes. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar a evidência. Olhe, por exemplo, esse vídeo que eu fiz sobre a Alemanha, com evidências, com dados, com uma reportagem, até mesmo de um canal de esquerda falando disso, tá? Esses refugiados, homens, né, são muito diferente do imigrante tradicional que eu fui, que a minha família foi, que muitas famílias foram aí na Europa e nos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles chegam na Alemanha, eles recebem uma mesada de 460 euros, recebem acomodação de graça também. E isso pago com o dinheiro de outros imigrantes que trabalham. E também de cidadãos alemães que trabalham. Tá? Isso tem acontecido no Reino Unido, na Holanda, na Alemanha, né, dentro da União Europeia, agora no Reino Unido, que saiu da União Europeia para fugir desses problemas, mas trocou 6 por meia dúzia, continua tendo esses problemas. Tá? Então isso é meio que um socialismo, né? Você vê a classe média malvadona trabalhando, tanto imigrantes como cidadãos trabalhando, pagando altíssimos impostos que vão para esses imigrantes, entre aspas, que se recusam a trabalhar, ou até quando trabalham, se trabalham, também não se adaptam culturalmente ao país e querem impor a sua cultura, que é muito diferente da cultura mais progressista, que é abraçada por pessoas como, né, o Ian Neves, que defende aí uma medida mais socialista, uma distribuição de riqueza. Normalmente o pessoal de esquerda economicamente também abraça a questão de esquerda nos costumes, né, uma coisa mais progressista ou até mesmo mais woke, digamos. Nem todos, mas no geral é isso. Então há uma enorme contradição aqui, né? Vai chegar um ponto que você vai ter que escolher, tipo, você quer ser de esquerda na economia, mas você não vai conseguir mais ser nos costumes. Porque você vai estar apoiando uma imigração que vai contra os costumes que você defende, né? Direitos para mulher, para gays e tudo mais, porque esses migrantes muçulmanos não querem nada com isso. Né? Então, esse novo tipo de imigração é desconsiderado. E aí, eu ia até pedir, eu ia tentar mostrar uma imagem aqui para vocês, mas eu não posso. Eu já aprendi aqui a dança do malabarismo da censura. O que eu posso e o que eu não posso mostrar. Se eu mostrar imagens reais, eu sei que esse vídeo não vai chegar aí a mais pessoas, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui para vocês? Eu pedi aqui para a inteligência artificial ilustrar 2 imagens mais inocentes que eu posso mostrar aqui para vocês, tá? Primeira imagem aqui representa a imigração tradicional, boa, que o Brasil recebeu, que o Brasil exportou em certa parte, né? Que os Estados Unidos recebeu no século XIX e XX, que é isso aqui, ó. Você vê ali um navio, até parecido com o Titanic, num porto ali em Nova York, e você vê ali famílias desembarcando, famílias pobres. Ah, mas são europeus malvados. Pessoal, a Europa sofreu com guerra, pessoas sofreram com miséria, tá? A Europa nem sempre foi um lugar desenvolvido. Mas são brancos malvados. Pessoal, houve muitos japoneses, muitos europeus, muitos asiáticos e até pessoal do Oriente Médio também migrando nessa época. Então calma. O que eu quero mostrar aqui, o que a gente vê aqui? Famílias, crianças, idosos, homens, só que homens acompanhados, né, de famílias. E pessoas que foram lá para trabalhar, para contribuir. Ah, mas isso aí é do início do século XX. A mesma coisa tem acontecido aí nos anos 90, 2000 até hoje. Tá? Esse é o tipo de imigração que eu apoio, que eu pratiquei e que eu apoio, quando eu falo aqui de cidadania italiana, de pegar visto, de ir para outro país trabalhar, de ser nômade digital, é isso aqui que eu estou falando. Você imigrar, respeitar o outro país, se adaptar e não causar problemas, tá? Porém, quando o Ian Neves fala aqui de imigração, ele fala como se fosse só isso aqui. Pronto, imigração se resume nisso, cara. São, coitadas, famílias pobres sendo exploradas pelo capitalismo malvadão. E pronto, ele não considera o novo tipo de imigração que é mais ou menos parecido com isso aqui, ó. E de novo, eu não posso mostrar a imagem real, porque se eu mostrar, esse vídeo não vai chegar até você. Então você vai ter que usar a sua imaginação. Eu pedi aqui para a inteligência artificial
criar uma imagem de homens desembarcando com vários botes numa praia, somente homens. Tá? Ele mostrou uma imagem que parece ser também aí dos anos 40, tem até bandeira dos Estados Unidos ali. Tá? Mas o que tem acontecido aí no Reino Unido, em outros lugares da Europa, é isso. São botes repletos de homens e somente homens chegando, não tem controle nenhum de passaporte, a gente não sabe de onde vieram, quais são as ideias, se são terror, ou não, a gente não sabe. Os caras simplesmente chegam lá e pronto, não tem controle nenhum. Esse é um novo tipo de imigração e não dá para cair no falso equivalente e falar que é a mesma coisa. Pô, isso aqui essa imigração aqui só de homens é igual essa aqui de famílias. Tá? Então assim, esse historiador leninista marxista, ele fala aí dos desafios enfrentados por imigrantes como se só existisse esse tipo bonitinho de imigrante, né? Desconsiderando que a Europa está tendo que lidar com um problema causado por esse tipo aqui, tá? Quanto a esse outro tipo, cara, a Europa nem tem muito o que falar, porque, porra, quantos europeus migraram para o Brasil assim? Até mesmo ancestrais meus, talvez seus também, migraram para o Brasil, fugindo da miséria na Itália, na Alemanha, fugindo de guerra, migraram para o Brasil assim também. Então, a Europa exportou isso. Então, quem são eles agora para reclamar de receber imigração desse tipo? Tá? Agora, isso aqui, cara, isso aqui já é outra história, né? Essa outra aqui. E é isso que o pessoal aí mais do amor simplesmente, absolutamente desconsidera. Né? Eu vou até ler aqui alguns comentários do pessoal falando do que está acontecendo atualmente no Reino Unido. Que eles falam, né? A mídia fala que são protestos da extrema-direita. Assim, do nada. Assim, quando houve lá os protestos em Leeds, que não era de extrema-direita, era de outros grupos, ou tantos outros de outros grupos, a mídia passa um pano, até fala que é pacífico. Agora, quando os ingleses ficam putos da vida com isso, até com o fato de que crianças foram, né, com objeto pontiagudo, aí os caras ficam revoltados e vão protestar, não, aí pronto, agora é a extrema-direita. E assim, você não conserta um erro com outro, isso não justifica ingleses, hooligans saírem quebrando tudo. Mas o que eu tô falando aqui é que a mídia é totalmente partidária, a mídia tradicional. Ela fala como se o problema fossem os hooligans, os ingleses, malvados, brancos, extrema-direita, esses caras são os malvados. Os outros grupos, né, que vieram dessa imigração aqui, não, isso aí não existe, são bonzinhos, esse aí não existe não. Só existe isso aqui, ó. Imigração é tudo isso aqui, ó. Então, quando vê o pessoal protestando, quebrando tudo, a imagem que eles querem passar é que, ó, vejam só, eles são contra criancinhas e famílias de pessoas pobres em busca de uma vida melhor. E quem falar que eu tenho que cortar unha aqui, ó, eu vou falar que é de extrema direita, tá? E é isso. Eu vou aproveitar para ler aqui um comentário relacionado que foi feito aqui num vídeo que eu estava assistindo do Gonçalo Souza, tá? Nesse último vídeo que ele falou aí do Reino Unido, relevante ao tema de hoje, alguém que mora no Reino Unido, aparentemente um português, comentou o seguinte. Tá aqui o comentário. Esses refugiados chegam aqui no Reino Unido ilegalmente e tem tudo pago. Até bicicletas elétricas lhe dão. Caramba! Eu tive que pagar, cara, eu gastei mais de $100 de bicicleta elétrica aqui para passear, para fazer as coisas, e os caras têm tudo de graça, pô. Até quando eu era imigrante tradicional, pobretão aqui no Canadá, trabalhando de faxineiro, eu tive que comprar minha bicicleta elétrica em 2008, que era bem mais caro, com dinheiro trabalhando em faxina. E quando me roubaram também, a polícia não resolveu, eu tive que ir lá e comprar outra, não ganhei nada do governo, né, meu? Como a coisa mudou, né? Antes o imigrante tinha que fazer tudo, a gente fazia tudo, tentava ficar longe de problemas, não se meter em problemas, trabalhar, não fique doente, para você não precisar ir para o hospital, que talvez você nem tenha direito. E agora tem esse novo tipo de imigração que os caras dão tudo, né? Tira do imigrante que trabalha, tira do cidadão através de impostos e dá de mão beijada para os caras que não querem trabalhar e que querem causar problema. Mas para o pessoal do amor é tudo a mesma coisa. Não existe refugiado, só existe imigrante. Falso equivalente. Enfim, vou continuar. Eu não terminei de ler o comentário aqui, pessoal. É que é muita coisa para falar e não tem script. Eu vivo aqui, né, no Reino Unido há 13 anos a descontar, né, impostos e nunca tive nenhuma oferta. Minha mulher, para vir para cá, né, tivemos que pagar muito dinheiro, né, muitas libras, pelos vistos. Né? Isso, pessoal vindo da Europa. Né? E o pessoal chega aqui e faz o que quer. Então, assim,
E você vê outros imigrantes também revoltados. Então assim, não é só o pessoal europeu da extrema direita revoltado. Cara, você vê outros imigrantes. Você que é brasileiro, que está na Alemanha há 10 anos pagando impostos, você quer ver os seus impostos sendo usados para isso? Né? Lá pro que eu mostrei no vídeo aqui, pro Osama e o Mohamed poderem viver sem trabalhar, recebendo 460 euros por mês, que você teve que ralar para conseguir. Você quer ver isso? Você que é imigrante? E mesmo você que votou na esquerda e pensando em distribuição de renda, cara, foi exatamente... Você votou nisso? E se você critica isso, quer dizer que você é um extremista de direita? E assim, é só gente branca que pode ser contra isso? Você que é pardo, que é negro, que é indígena, que é árabe, que migrou para a Alemanha, para a Europa, está trabalhando, respeita as leis, certo? Quer ajudar a sua família, não se mete em encrenca, paga altos impostos. Você quer ver seu dinheiro sendo usado para isso? E se você for contra isso, você não achar que isso é uma boa ideia, isso faz de você um extremista de direita? Então eu deixo aí essa indagação aí para vocês. O que mais eu anotei para falar aqui, né? Já estão 16 minutos de vídeo, cara, é coisa pra caramba. Coloca os comentários lá, por favor. Produção aqui, pessoal, nos bastidores. Vamos ver os comentários aí nessa postagem aí no Instagram, que alguém falou do Reino Unido também, eu vou ler. Mas antes aqui, pessoal, quando você fala assim de esquerda e direita, cara, não dá mais para você explicar essa bagunça geopolítica se limitando a caixinhas de esquerda e direita. Você não explica mais. Então aí, ó, esse historiador leninista marxista, ele pode até achar o máximo a Coreia do Norte e talvez a União Soviética ou a atual China, da perspectiva de economia, mas assim, esses países, eles não são adeptos do que nós consideramos esquerda no Brasil quando o assunto é valores. Cara, eu não acho que tem ou tinha parada gay na União Soviética, pelo menos não como há aqui no Canadá, ou como há em muitos lugares que o pessoal aí mais da esquerda, mais progressista, gostam tanto de colocar num pedestal. Então assim, você quer defender economia da China, mas eles não defendem a sua pauta de costumes. Então aqui no Brasil a gente tenta, quer dizer, eu não estou no Brasil ainda, né, estou no Canadá, mas no Ocidente as pessoas tentam colocar isso junto, não. Costumes, né, cultura woke, progressismo é totalmente ligado com socialismo, distribuição de renda. Só que não necessariamente. Você podia ter uma ditadura socialista conservadora nos costumes, em que sim, nós vamos distribuir riquezas, mas a gente não vai permitir parada gay, a gente não vai permitir feminismo. Há exemplos disso, a gente poderia até ter, há exemplos históricos disso. E não é à toa que a própria Rede Globo chamou o Maduro de conservador de direita. Então, pessoal, a coisa é mais complexa que isso, tá? Não fique colocando aí as coisas em caixinha de direita e esquerda que você não vai mais conseguir entender essa bagunça geopolítica atual. E muitos desses imigrantes também estão fugindo de lugares como Venezuela. A gente fala de refugiados, a gente fala de Oriente Médio, mas, pessoal, o país de onde mais saíram refugiados em números absolutos é a Venezuela. E eu não sei, mas eu não acho que eles estão fugindo do capitalismo selvagem ou da extrema-direita malvada. Não acho que é isso. Tá? Então, fica a consideração aí para vocês. Tá, agora fala que o imigrante é forçado. Cara, mas assim, o imigrante ele fugiu muitas vezes, como eu disse, da própria bagunça criada pela esquerda. E outra, capitalismo malvadão. Se você olhar aí no topo da pirâmide, quem controla as ações de grandes empresas, quem controla todo o capital, você vai ter aí a Vanguard e a BlackRock. Tá? Não sei se eu posso falar esses nomes aqui. Mas são aí instituições que controlam aí o capital do mundo e ao mesmo tempo eles impõem uma agenda totalmente progressista nos costumes, até mesmo no quesito imigração. Então, assim, cara, a coisa é um pouco mais complicada que isso, tá? Eu fico relutante de falar agora, peço desculpas, eu estou aqui na corda bamba, aqui não do cancelamento, eu acho, mas da censura do próprio YouTube, há coisas que eu não posso falar, então é complicado, tá? Eu vou ler aqui um comentário aí neste vídeo aqui do Instagram, aqui do historiador leninista marxista. Sobre os protestos no Reino Unido essa semana, né?
Não são protestos contra imigrantes legais, que trabalham e que têm visto, etc. São contra os refugiados que chegam aqui de barco de forma descontrolada. São 99% dos casos, né, homens em idade militar, islâmicos e muito agressivos. É um comentário aqui, hein, pessoal. Rima muito com o que eu venho falando aqui, mas estou lendo aqui um dos comentários mais votados aqui. Esses caras chegam aqui e recebem acomodação e grana do governo. Olha aí a distribuição de riqueza, socialismo. Mas, por terem uma cultura muito diferente da inglesa, estão causando muito caos. E, em alguns casos, até ataques físicos contra mulheres e crianças. Pois é, mas o pessoal da pauta progressista não defende tanto aí as mulheres? Não é uma questão de capitalismo, e sim de duas culturas muito diferentes em colisão. De fato, porque assim, você poderia ter um país socialista que distribui riqueza, só que para os deles. E os caras vão ali fechar as fronteiras e falar, não, a gente não quer ninguém aqui, vamos distribuir riqueza, só que para os nossos. E que não vão ser a favor dessa imigração, e que também não vão permitir parada gay. Então você poderia ter um socialismo com uma cultura, com costumes bem diferentes. Ou você pode ter um país capitalista na economia, bem aberto, como o caso da Nova Zelândia, tá? Que de acordo aí com o índice da facilidade de fazer negócios, a Nova Zelândia fica em primeiro, tá? Ou pelo menos estava em primeiro aí até 2021. Esse índice parou, eles pararam de atualizar esse índice. Mas Nova Zelândia, fácil de fazer negócios, muito capitalismo, só que, cara, nos costumes, é um país extremamente progressista, para não dizer até mesmo woke, em certo ponto, talvez até demais. Então, você vê como costumes, né, são diferentes de economia. A gente tenta ligar os dois obrigatoriamente, mas eles nem sempre precisam estar conectados. Tem mais algum comentário aqui que seria bom ler? Enquanto a Pamela procura mais um comentário, pessoal, capitalismo malvadão, tá? Eu vou agora falar aqui do patrocinador de hoje, que é, pessoal, De Volta à Itália. Você que tem aí direito a uma cidadania italiana, que tem um bisavô, um tataravô que veio da Itália, quer reconhecer sua cidadania italiana, fale com o Caio, do site devoltaitalia.com.br, ou tem o perfil no Instagram também, né? Vou até pedir para a Pamela mostrar aqui o perfil deles no Instagram. De Volta à Itália, perfil no Instagram. Se você não sabe se teve lá um avô, um bisavô que veio da Itália, pede ajuda do Caio, ele vai te ajudar a encontrar. Se você tem um bisavô, um tataravô que veio da Itália, isso te dá o direito, você pode reconhecer sua cidadania italiana e morar na Europa legalmente, ou viajar com mais facilidade, chegar aqui no Canadá sem visto, ou se você é jovem, chega aqui com Working Holiday Visa, que o brasileiro não tem direito. Aí você vem aqui, trabalha, aprende inglês, aprende francês, junta dólar, vaza daqui e vai para outro lugar. Ou faz isso na Austrália também. Então é bom ter um passaporte italiano se você tem esse direito. 1 a cada 5 brasileiros tem. Não são todos, mas milhões de brasileiros. Talvez até o Ian Neves tenha direito, não sei se ele tem cidadania italiana. Como eu estou usando o vídeo dele aqui, até aproveito aí, ó. Porque nesse ponto aí o governo não vai te discriminar, né? Não vai perguntar se você é libertário, se é de esquerda ou direita. Se você tem direito, pronto, você vai reconhecer sua cidadania italiana. E é isso, pessoal. O perfil do De Volta à Itália tá aqui, tá? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo aqui para vocês. Bom, o vídeo tá longo pra caramba. Quem teve paciência de chegar até aqui, eu vou ler mais um comentário. Esse aqui? É esse aqui, né? Pronto, eu vou... Saideira aqui, pessoal. Saideira pra quem tá aqui assistindo ainda, tá? Aí eu prometo que eu calo a boca. Comentário de uma mulher aqui. Os emigrantes, né, tornaram a Europa perigosa. As estatísticas demonstram o aumento da criminalidade pós-imigração em massa. Pois é, eu já compartilhei isso. Na Alemanha, os caras são 15% da população, mas mais de 50% da população carcerária. E cometem mais de 50% dos crimes violentos, sendo 15% da população. Tem algo aí, né? Tem algo aí. Eles não têm qualificação profissional, não se esforçam para aprender a língua do país que os recebem, etc, etc. Vejam agora a Inglaterra, onde um jovem de 17 anos... Eu não posso falar aqui, né, mas ele usou um objeto pontiagudo contra 3 crianças e vocês sabem o que aconteceu, né? Eu não posso falar. E também feriu outras. Veja a França também, o que Paris se tornou. E é isso, pessoal. É uma pena. Não queria. Não queria que fosse assim, mas infelizmente está aí esse caos, não pela imigração em si, mas um tipo específico de imigração. E tá mais que na hora aí do pessoal do amor, da esquerda e tal, reconhecer que há pelo menos 2 tipos bem diferentes de imigração. E que um deles
o que eu critico também, o pessoal da esquerda deveria acordar e notar de uma vez por todas que esse pessoal mais islâmico, homens, eles não vão tolerar a parada gay, feminismo e tudo que vocês apoiam, tá? Já falei isso 1000 vezes e infelizmente vou ter que continuar repetindo porque todo dia tem feminista e tem pessoal LGBT brigando comigo, me chamando de xenófobo e não reconhecendo o perigo que eles estão correndo aqui. É tipo a ovelha defendendo o lobo. Eu sou só o mensageiro. Pessoal, quer ver esse vídeo aqui da Alemanha, que eu falei do Osama e do Mohammed recebendo o dinheiro de imigrantes enquanto eles não trabalham? É só clicar no vídeo que aparece aqui na tela agora. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.